Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Jesus é mediador de uma aliança superior. Que bom que você está aí comigo, que bom que você colabora conosco. Obrigado porque você compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo, vá lá, se inscreva e abençoe o nosso canal, fazendo com que ele se torne mais relevante, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a maravilha que é ter Jesus como nosso sumo sacerdote. Você se lembra que quando Deus estabeleceu a lei cerimonial, que dizia que o pecador, para se ver impune em relação ao seu pecado, deveria levar uma vítima, um cordeiro sem mancha, sem mácula, de 1 ano, o mais bonitinho do rebanho, e levar lá para o santuário. Ele deveria colocar a mão sobre a cabeça desse cordeiro, confessar o seu pecado, simbolicamente e espiritualmente. O seu pecado passava para o pobre animal inocente e ele próprio, o pecador, cortava a garganta do animal, derramando o seu sangue, fazendo com que ele perdesse a sua vida. Ou seja, alguém morreu no lugar do pecador. Mais tarde, muito tempo depois, João Batista, ao olhar Jesus passando, disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." A lei cerimonial, tudo aquilo era uma maneira didática de Deus ensinar o povo. Primeiro, a malignidade do pecado, porque o pecado gera a morte. No caso ali, não gerava do pecador, mas alguém morria no seu lugar. Alguém deveria morrer, e esse alguém era uma vítima inocente, perfeita, sem mácula, sem defeito, não aleijada, não cega, não manca. O mais bonito do rebanho deveria ser oferecido. Deus estava mostrando ali naquelas figuras, naquele símbolo, que Deus ele é misericordioso e que havia um plano já estabelecido desde a eternidade para salvar a humanidade. Um dia o próprio Deus viria em pessoa para resgatar a humanidade, dando a sua vida em resgate, ou seja, se tornando o substituto do homem. Porque você vai ver em Hebreus capítulo 10, versículo 4, que aquele sangue simbolizava, apontava para Cristo, mas aquele sangue de animais não poderia purificar a consciência. Veja aqui Hebreus 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O que Deus estava fazendo no passado? Deus estava perdoando os pecados daqueles que os cometia, com base no que aconteceria séculos depois, na cruz do Calvário, quando Jesus daria a vida por todo pecador. Você se lembra que uma das funções do sacerdote, falamos isso ontem, era ensinar a lei e os estatutos de Deus para o povo? Pois muito bem, veja que Deus faz uma nova aliança aqui com o povo. Eu vou ler para você o que está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 8, que diz assim, ó: "E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." E o texto aqui continua dizendo que ninguém vai precisar ensinar o outro sobre Deus, porque todos conhecerão de Deus, desde o menor até o maior. Aí no verso final lá, no verso 12, diz assim, ó: "Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei." Quem é que pode fazer isso? Somente Jesus, somente Jesus. Aqueles sacerdotes que ministravam a lei, que ensinavam isso para os homens, para os seus contemporâneos, eles eram finitos, eles envelheciam, eles morriam, além do que eram pecadores também. Hebreus 8,5 vai dizer assim, ó: "Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes."
Tá vendo? O que eles estavam fazendo ali era somente símbolo, somente sombra. Um dia a sombra atingiria ou alcançaria a realidade. E quando a realidade chegasse, eles deveriam estar prontos para receber a realidade. E qual é a realidade? Jesus, o Filho de Deus, vindo como um substituto do homem. Aquele sacrifício apontava para ele. Ele foi um ser humano, nasceu como uma criança indefesa, cresceu e foi tentado em todas as coisas, como diz Hebreus, mas sem pecado. Ele era a realidade. Israel deveria estar pronto, mas eles se apegaram tão fortemente ao símbolo, à questão provisória e perderam de vista a realidade quando ela apareceu diante de seus olhos. Jesus diz assim: eu vim para os meus e os meus não me receberam. João vai dizer, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Essa é que é a grande realidade. Perderam a chance, a grande chance de ter Jesus como aquele que haveria de implantar no seu coração, não somente ensiná-los, mas implantar no seu coração a lei de Deus. Agora, a lei de Deus não ia estar somente em tábuas de pedra, estaria escrita dentro do coração e dentro da mente, de maneira que fazer a vontade de Deus se tornaria só a inclinação natural da nossa própria personalidade. Capítulo 8, versículo 1 e 2 de Hebreus nos diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. E ali ele está até hoje, querido amigo, querida amiga, como nosso mediador, fazendo com que os benefícios da aliança sejam aplicados a todos aqueles que nele crêem. Ele, através do seu sacrifício perfeito, através do seu sangue poderoso, nos lava e nos purifica da nossa consciência morta, de tal maneira que nós teremos ousadia a entrar na presença de Deus. Jesus está lá no santuário, perante Deus por nós. Veja o que Paulo diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Está vendo aí? Pelo sangue de Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Lembra que somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, lá na antiga dispensação, na antiga lei? Pois agora, pelo sangue de Cristo, nós entramos no Santo dos Santos perante o próprio Deus, tendo a nossa consciência purificada diz aqui, pela lavagem do corpo com água pura. Que coisa interessante, né? Pelo sangue de Cristo, nós temos pleno acesso ao Deus, o Pai. Isso não é maravilhoso? Claro que é. É tremendo, é profundo. Agora nós podemos ir direto a Deus, o Pai. Nós não precisamos de intermeio, nós não precisamos que ninguém faça a ponte, porque Jesus é a ponte, Ele está lá por nós. Pelo sangue de Cristo nós podemos ir até Ele. Coisa interessante, né? Escute bem essas palavras. Cristo era o fundamento e a vida do templo. Os cultos realizados nele simbolizavam o sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio foi estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrificial era uma representação da morte do Salvador para redimir o mundo. Não haveria eficácia nessas ofertas quando se consumasse o grande acontecimento para o qual haviam apontado por séculos. E aí, amigo, acabou. Hoje nós não podemos e não precisamos mais matar cordeirinhos, porque Jesus já se ofereceu de uma vez por todas por nós. E a Bíblia está recheada de promessas dizendo: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crer no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Enfim, Ele é
a nossa solução. Ele é o nosso mediador e Ele está ali por nós. Acredite, Jesus vive em função dos seus filhos aqui nessa terra. Ele não descansará dia após dia até vê-los seguros na eternidade. E você é um deles. Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Pai, nos ajude, Senhor, a nos apegar fortemente, mais fortemente a essa esperança. Em nós não há nada de bom que nos recomende ao Senhor, mas pelo sangue de Cristo derramado, pelos méritos do Salvador, tenhamos confiança para nos aproximar de Ti. Pai, perdoa os nossos pecados e nos ajude a olhar para Cristo e estar pertinho dEle todos os dias em que vivemos nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã terminaremos a nossa semana e eu fico aqui aguardando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.